Bom, vou resolver uma questão agora de eletrostática, né? Envolvendo o trabalho para movimentar uma partícula dentro de um campo elétrico, tá? Duas partículas de cargas mais Qzão e menos 2Qzão estão em repouso, respectivamente, nas posições A e B. Essas posições estão ambas a uma distância Azinho de um ponto C, e todas essas posições A, B e C estão em um meio de constante eletrostática K. Assinale corretamente a alternativa que indica a expressão do trabalho realizado para deslocar uma partícula de carga mais Qzinho do infinito até a posição C. Então, primeiro a gente tem que relembrar como é que calcula o trabalho para movimentar uma partícula dentro de um campo elétrico. Uma partícula de A até o ponto B é a carga que você quer movimentar vezes o potencial em A, o potencial inicial, menos o potencial em B, que é o potencial final. Tá? Aqui a gente não fala de variação de potencial, tá? Não é delta, não é final menos inicial, é inicial menos o final mesmo, tá? A gente chama inclusive esse termo aí, VA menos VB de DDP, tá? Mas enfim, bom, o que acontece é o seguinte, então eu quero levar uma partículazinha, aqui a gente tem uma partícula mais Q no ponto A, uma partícula menos 2Q no ponto A, e a gente tem um outro ponto, é claro, né, gente, ele não deu figura, só estou imaginando, a gente tem um outro ponto C aqui, e essas duas partículas mais Qzão e menos 2Qzão vão gerar um potencial lá no ponto C. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai trazer, a gente quer calcular qual é a energia gasta, né? Qual é o trabalho gasto para trazer essa partícula lá do infinito até esse ponto C. Então, por aplicação direta da fórmula de trabalho, seria trabalho para levar do infinito até o ponto C seria a carga vezes o potencial no infinito menos o potencial no ponto C. O potencial no infinito convencionado ser zero, tá? Então, basicamente, seria fazer esse cálculo aqui. Ó. Tá, mas cadê o potencial C? Tá? O potencial C a gente vai calcular agora, e quem gera o potencial C em C são essas duas cargas, gerando o potencial lá. Tudo bem? O potencial é uma grandeza escalar, então se você quiser calcular qual é o potencial gerado por várias cargas num ponto, é só calcular o potencial de cada uma das cargas naquele ponto, somar todo mundo. Então, o potencial resultante no ponto C vai ser o potencial da partícula que está em A no ponto C, mais a partícula que está em B no ponto C. E aí, relembrando o contexto, né, gente, de potencial elétrico, potencial é calculado pela expressãozinha Kq sobre D, sem módulo, porque o potencial pode ser positivo ou negativo. Então, isso vai ficar K vezes a carga A sobre a distância do ponto A até C, dada a carga A que está em A até C, mais KQB, distância do ponto B até C. Então, calculando isso daí, a gente vai chegar em K, colocando os dados da questão, tá? Esse potencial é negativo, né? Tá? Então, aqui os dados colocados. E aí, fazendo essa expressão matemática, essa continha aí, vai dar KQ sobre A negativo. Uma vez que o potencial ali da carga de menos 2Q no ponto C é maior que o potencial da outra. Tudo bem? Então, tudo isso aqui eu vou substituir aqui. Ó. Então, voltando para terminar a questão, o trabalho para levar a Qzinha... O trabalho para levar a Qzinha do infinito até o ponto C vai ser menos Q vezes VC, onde VC é tudo aquilo ali. Tá? E menos com menos dá mais, né? Então vai ficar essa expressão matemática aqui. Olhando para as alternativas, isso bate a letra B.